Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, é uma alegria poder estar aqui, conhecendo aqui mais uma parte do corpo de Cristo, amém? É bênção de Deus. Eu queria iniciar nossa reflexão com a leitura de um texto que eu gosto muito e que sempre fala ao meu coração. Está em Apocalipse, capítulo 21. Amém? Apocalipse, capítulo 21. Diz assim no verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? A palavra de Deus, ela, para nós, é um tesouro fundamental. E aprender sobre ela, estudar sobre ela, é sempre uma necessidade e é sempre, para mim, pelo menos, um privilégio. Aprender sobre a palavra de Deus, estudar sobre a palavra de Deus. Eu sou estudante dessa palavra já tem 26 anos que eu estudo sobre ela. E, para mim, é uma alegria poder compartilhar, trocarmos experiências aqui sobre talvez, uma das porções mais complexas do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Livro esse complexo, principalmente devido a algumas impressões que algumas pessoas tiveram sobre ele, algumas experiências, que acabou moldando uma interpretação, muitas vezes equivocada, ou apenas parcial do livro de Apocalipse. E a minha ideia aqui é que nós possamos juntos trabalharmos aqui um pouquinho sobre o texto de Apocalipse. O pastor me convidou e, aparentemente, nós teremos 2 encontros, né? Se Deus assim permitir, serão mais. Se Deus assim permitir, serão só hoje. Né? Se você fala, não, vai embora daqui, não queremos saber mais. Pronto, acabou, está ótimo. Vai ser um prazer ter conhecido vocês. Mas se pudermos ter mais tempo, ainda melhor. Porque o Apocalipse é um livro que demanda bastante atenção, cuidado, e tem muitos detalhes. Detalhes que vão desde da composição e do nível da lógica do grego que é usado, até elementos teológicos, culturais, históricos e antropológicos que são fundamentais para a compreensão do texto. Então, para nós é importante que tenhamos uma concepção mais clara do Apocalipse, para que nós possamos não vir a errar como alguns erraram. Amém? A minha ideia hoje para vocês é que nós possamos fazer um pequeno panorama mais teológico para contextualizarmos o livro de Apocalipse, para que vocês consigam ler Apocalipse, mas ler dentro de um contexto maior, para que vocês tenham mais informações, para facilitar o processo de compreensão. Porque qual que é o grande problema? Muitas vezes falta informação. E a pessoa vê lá, o número da besta é 666. Ixi, é o número da besta. Aí você vai vir para o seu amigo e fala, seu 666. Não, não é isso. Já escutei tanta interpretação do número da besta que eu fiquei até tonto. O Visa é o nome da besta, a internet, o www é o nome da besta. Não, é tanta coisa. Aí você fala, aonde vocês acharam isso? Por que acontece isso? Falta de informação. Então, muitas vezes, com a informação mais adequada, com a informação um pouco mais correta, tem-se uma condição melhor de compreensão. Vamos sair daqui doutores em Apocalipse? Claro que não. Claro que não. Porque para você falar que você domina Apocalipse, você tem que ficar aí muitos anos mexendo com isso. Eu, particularmente, sempre recomendo, pastor, para os meus alunos e para a igreja, que vocês escolham um livro da Bíblia para vocês se dedicarem. Porque é muito livro, é muita informação. E sempre tem um livro, uma perspectiva que você acha melhor. Então, escolha um livro.
Por exemplo, não, eu quero o Evangelho de João. Eu gosto do Evangelho de João. Vai ler e vai aprofundar o Evangelho de João. Não, eu gosto de Isaías. Vai ler Isaías. Mas dedique-se em Isaías. O nosso mundo evangélico, de matriz protestante, ele carece muito, muito desse cuidado maior. Vocês terem uma ideia, se o meu colega, o Leãozinho está lá no Vaticano, se o Leãozinho falar assim, eu preciso de um especialista em capítulo 2 de Filemon, eles vão ligar para o cara na hora e vai achar o cara. Precisa de alguém que é especialista na primeira parte de Isaías. Eles vão ligar e vão achar um cara que é especialista na primeira parte de Isaías. No mundo inteiro, sabe que tem um cara lá. Se eu precisar hoje, falar assim, eu preciso, no meu mundo, que é o mundo batista, de um especialista em Romanos. Não tem no Brasil. Eu preciso de um especialista em Josué. Não tem. Então, nós muitas vezes somos carentes dessa visão mais cuidadosa. Eu falo isso, mas eu falo o que eu faço, amém? Eu fiz isso. Quando eu converti, eu falei, não, eu tenho que ser pelo menos, algum conhecimento a mais do que o raso em algum livro. Escolhi um livro da Bíblia para me dedicar, chamado Livro de Atos. Aí tem 26 anos que eu estudo ele. Mas por quê? É o primeiro livro histórico do Novo Testamento, o início da igreja. Eu sou historiador do cristianismo, aí não tem como ser outro. Mas, quanto mais você estuda, mais você percebe que ainda tem muita coisa para perceber ali. E assim funciona. Se você pega o livro de Apocalipse, com toda certeza, você vai se deslumbrar com as grandiosidades do texto. E quanto mais você se aprofunda, mais e melhor você consegue entender o texto. Amém? Então, nesse primeiro momento, eu quero que nós possamos vislumbrar algumas questões. Vamos começar com a questão mais técnica, mas eu considero importante, porque alguém poderia falar assim, como já aconteceu, comentava com o pastor, eu fiquei dando cursos em igrejas durante quase 10 anos. De igrejas históricas até igrejas neopentecostais. Curso de capacitação em liderança, curso de diaconato, curso de introdução à EBD, curso de teologia básica. Precisavam, a gente tentava ajudar. E, por vezes, a gente vê que as pessoas querem uma informação prática. E eu tenho um problema com isso. Meus alunos sabem que eu não sou um professor fast food. Quem separou pode casar de novo? Quantas vezes que eu tenho essa pergunta? Aí eu falo, vamos sentar, eu vou te explicar. Não, só quero saber se pode ou se não pode. Falei, não fala não. Vou falar não. Eu vou te mostrar, biblicamente, tudo que existe sobre relacionamento, casamento, teologia do matrimônio, na Bíblia, e ao final você vai perceber se pode ou não. É assim que funciona. Para te falar sim ou não, eu não vou falar. Você não vai aprender nada com isso. Não é assim que funciona. Esse é o azar de ter um professor mestre, que mexe com ensino, que mexe com aula. Aí dá trabalho. Amém? Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem escreveu o Apocalipse? Quem foi o autor de Apocalipse? Quem foi? Hã? João? É isso mesmo? Vocês têm certeza? Pensa bem. Estão falando da Bíblia. Agora eu vou perguntar de novo. Primeira coisa importante, a escatologia. O que é escatologia? É a ciência da teologia, é a área da teologia que trabalha com as últimas coisas, que trabalha com, alguns chamam, que é o ramo da teologia que trabalha com o fim do mundo ou o fim dos tempos. Mas é com as últimas coisas, com as coisas que a gente chama na teologia de visão teleológica, aquilo que ainda está por vir e que virá e terá um fim. Então, essa ideia é importante, por quê?
quando falamos de Apocalipse, ele está dentro da lógica da escatologia, dentro da lógica do conhecimento, do estudo das últimas coisas, das coisas que serão concluídas, das coisas que serão completadas. Guardem isso. Por que completadas? Porque nós que cremos na inspiração da palavra, nós que cremos na revelação da palavra, cremos que Deus tem um plano, amém? Deus tem um projeto para o mundo e para a humanidade. E esse projeto tem início, meio e fim. Então, a escatologia pressupõe que você concorde com isso, então terá um momento onde concluirá todo o processo. E esse estudo de como será, o que caracteriza esse momento final, é a área da escatologia. Dentro da escatologia, nós temos uma sub-área, vamos dizer assim, né? Uma outra área, que nós chamaríamos de apocalíptica. O que é isso? Ah, achei que era Apocalipse. Quase isso. Apocalíptica é a área, desdobrando ali, aprofundando a área da escatologia, que trabalha com, digamos assim, a linguagem, o estudo dessas últimas coisas. A escatologia trabalha, a grande área, que trabalha com tudo que envolve esse momento final. A apocalíptica trabalha com a especificidade de um estilo de escrita. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que apocalíptica é importante? Porque quando você fala em Apocalipse, você lembra de fim do mundo. Mas a apocalíptica é a linha, a doutrina, a perspectiva, a área de estudo que trabalha com isso para além de Apocalipse. É muito interessante algumas pessoas, quando vão estudar a Apocalipse, perceber, mas eu achei que tudo que tinha que saber sobre a Apocalíptica estava em Apocalipse. Não, tem muito mais. Então, vamos com calma, desdobrando esse mundinho. Próximo. Uma coisa importante é que a apocalíptica ela é uma perspectiva, ok? Como assim? Ela é um estilo literário, ela é uma visão teológica, ela é um modus operandi da teologia dentro da Bíblia. Quando falamos de apocalipse, estamos falando de quê? De uma forma de ver o mundo, uma forma de registrar o mundo, uma forma de compreender o mundo também. Por apocalíptica, nós entendemos aquela forma de expressar essa visão escatológica em momentos diferentes, em livros diferentes, por pessoas diferentes. E a visão apocalíptica, ela perpassa a Bíblia como um todo. Só que para muita gente, acha que tudo se resume a Apocalipse. E quando descobrem que tem outros trechos da Bíblia, em especial no Novo Testamento, que também trabalham com a apocalíptica, que também tratam da mesma coisa, que também versam sobre o mesmo ramo, aí fala, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. E quando olhamos Apocalipse e percebemos que ela já está no Antigo Testamento, quando você pega Daniel, quando você pega Ezequiel, entre outros textos, já tem ali profecias falando de algo que virá, símbolos apontando para uma questão voltada para o fim dos tempos, personagens sendo retratados, indícios desse processo de organização, de sistematização do que seria mais tarde esse Apocalipse. Por que isso é importante nós falarmos? Para que você entenda que a Bíblia, ela como um todo está interligada. Não tem como você estudar o Apocalipse, vocês vão ver depois, sem entender Daniel. Não tem como estudar Apocalipse, ou melhor, compreender bem Apocalipse, sem compreender Ezequiel. Não tem como compreender Apocalipse, se não entender Isaías. Por que isso? Porque são textos que apontam para aquilo que no livro de Apocalipse está sintetizado. Então, para nós é muito importante atentarmos para isso. Entender que Apocalipse não é um livro apenas. Ele é também
o fechamento, a conclusão, a síntese de todo um projeto de Deus para a humanidade. E, nesse sentido, ele precisa de você entender o processo. Sem essa visão de processo, a sua leitura de Apocalipse vai ficar o quê? Parcial, limitada. E a sua compreensão vai ser parcial e limitada. Aí você faz o quê? Fala feiro depois. Vai falar depois que o www da internet é o 666. E por que isso? Porque as pessoas têm uma tendência natural de buscar compreender as coisas e vão compreender sempre a partir do que você absorveu. Isso é normal. Só que tem pessoas que não entendem que estamos falando de um livro que foi composto, no caso de Apocalipse, foi composto no século II. Então, estamos falando aí de um homem que escreveu isso no final do século I. E que não foi um livro feito por um historiador. Foi feito por um homem tomado pelo êxtase de Deus, isolado numa ilha em meio a uma prisão. Um homem que tinha uma experiência profunda com Deus. Então, tem toda uma lógica que é necessário você compreenda para que você possa ter a leitura mais próxima daquilo que é o real. E por que é importante entender de Apocalíptica? Porque no livro de Apocalipse acontece algo fundamental. Como ele está vinculado à perspectiva apocalíptica, você entende, por exemplo, que na perspectiva apocalíptica, ela usa muitas vezes linguagens codificadas, simbólicas, metafóricas. E isso por quê? Para que as pessoas que não são do meio e que estão perseguindo, que estão querendo mal, não venham a ter as informações necessárias para isso. Essa questão é tão séria e, ao mesmo tempo, tão simples, porque essa linguagem, ela depende muito do contexto cultural. Vou te dar um exemplo bem basiquinho. Eu sou casado, o pastor Caio Fábio conhece minha esposa, chama Andréia. Aí, eu converso com esse meu irmão abençoado, que conversou com o pastor Caio Fábio e que falou que a minha esposa chama Andréia. Aí eu conversando com ele, eu falo, pois é, mas esse aqui não é crente. Eu viro para ele e falo, pois é, eu estou lá esperando a minha Rebeca, que deve chegar amanhã. Ele fala, amor, ele separou. Porque a mulher dele chamava Andréia. Agora é Rebeca. E separou. O pastor está com outra mulher. Qualquer um que tem 6 meses de vivência no mundo evangélico, entende que eu estou falando, metaforicamente, da mulher, da promessa de Deus para a minha vida. Assim como Rebeca foi para o seu esposo. Quem não é do mundo evangélico vai entender o quê? Que o nome dela é Rebeca mesmo. Hein? Que foi isso que eu falei. Você entendeu? Quem tem os códigos, quem tem a cultura, quem tem as informações, quem sabe o contexto, consegue entender claramente o que eu falei. Quem não tem, vai entender diferente. Por isso que, sem entender o contexto de Apocalipse, a cultura de Apocalipse, a perspectiva de Apocalipse, você vai ter uma leitura equivocada. Ou parcial, ou equivocada. Por quê? Porque é uma outra época, outra linguagem, outra simbologia. Certa vez eu estava no seminário dando aula, falando sobre teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. E quando eu falei teologia do Novo Testamento, um aluno perguntou sobre o 666. Mas assim, num amor, num desejo louco, que eu falasse que o 666 é coisa do capeta purim. E o capeta vermelho e rabudo. E eu falei, é mesmo, irmão? Aí eu peguei e mostrei no quadro o que era o 666. Ele ficou tão desiludido. Eu peguei, abre o texto bíblico e leia.
Aí, quando ele leu, falou, aí, é mesmo, né? Eu falei, pois é, rapaz. Você está espiritualizando o que já é espiritual, então, cuidado. Então, por isso é importante que nós tenhamos o conhecimento correto, entendendo que o texto bíblico ele é uma carta, amém? Uma carta para as nossas vidas, para os nossos corações. E essa carta foi enviada por um remetente para um destinatário. Então, ela tem o emissor, ela tem um destinatário, ela tem um conteúdo, ela tem uma intenção, e precisa que você entenda tudo isso, para que você entenda biblicamente melhor e mais adequadamente o texto. As pessoas têm uma tendência muito grande a não querer se esforçar para a compreensão. Isso não é de hoje, não. Tem um amigo meu, chama Paulo, ele falou uma vez para a igreja dele assim, ó, queria lhes dar alimento sólido, mas vocês ainda hoje estão no leitinho. A igreja dele é a igreja abençoada. E olha que ele era esforçado, Paulo, gente boa, trabalhador, só porque a igreja dele não queria acompanhar. E ele ficou chateado com aquilo. Vocês estão na época que está comendo comida sólida, coisa densa. Eu estou tendo aqui que fazer o básico do básico para vocês, porque vocês não querem crescer, não se dedicam. E dessa forma, muitos no leitinho acabam dificultando o processo de absorção do conhecimento, absorção do conteúdo, para que você possa ressignificar isso plenamente. Amém? Então, o Apocalipse é importante porque é uma literatura extremamente necessária, biblicamente, muito utilizada no contexto bíblico, mas também no contexto histórico. Você tem a perspectiva apocalíptica, você tem ela, por exemplo, nos persas, você tem ela, por exemplo, no Egito, você tem ela, por exemplo, nos sumérios, nos gregos. Você tem a perspectiva apocalíptica em várias culturas. E aqui, no caso do mundo bíblico, ela é muito usada. Mas imagine que muitas vezes você tem que passar uma informação, mas você não pode revelar, porque você pode morrer com isso. Como é que você faz? Você vai ter que passar a informação, mas de alguma forma tem que ser codificada. Na antiguidade, quando o cristianismo começou a desenvolver, por volta do século II, por exemplo, século III, as pessoas chegavam transitando e sabiam que tinha cristãos por aí. Mas ele não podia falar, eu sou cristão, porque o Império Romano matava, né? Perseguia. O que ele fazia? Ele chegava numa praça, pegava uma varinha, já viu aquele peixinho que está nos carros assim? Um peixinho? Ele fazia metade do peixinho na areia, na praça. Ficava esperando. Alguém que era cristão reconhecia aquele código, vinha e completava o outro lado do peixinho. Ele sabia, esse aqui é cristão. Esse aqui eu posso confiar. E aí ele sabia que ali ele ia ter comida, pouso, segurança, contatos. No momento de perseguição, você tem que usar outras linguagens. E a linguagem apocalíptica, ela é para isso. É uma linguagem metafórica, codificada, altamente simbólica, com forte elemento cultural para a época. Então tem como a gente entender isso hoje? Tem como entender. Nós temos estudos para isso, para entender mais e melhor a simbologia e tudo que pode apresentar. É lógico, como falamos de simbologia, aí tem um complicador, porque o símbolo pode ser muita coisa, dependendo da cultura, do ambiente ou do contexto. Por exemplo, uma cruz em cima de um prédio, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Um hospital? Uma igreja? Vai depender, né? Se tiver em cima no telhado, vai ser uma igreja. Se for na porta, vai ser hospital. Então, dependendo do local, do símbolo, do contexto, você sabe mais ou menos ler o significado daquele símbolo. Se for no chão, é cemitério. Não é igreja nem hospital. Então, o símbolo é assim, ele é extremamente importante. A gente chama de polissêmico.
profundo, analítico, que depende muito do contexto. No caso de Apocalipse, é o mesmo caso. Dependendo do contexto da passagem, do momento e para quem foi escrito, você sabe o que aquela taça significa isso e não significa aquilo outro. Depois nós vamos passar, não acho que talvez não dê tempo hoje, mas nós vamos passar, provavelmente na próxima semana, no próximo encontro, sobre alguns temas de Apocalipse. Vamos ver, por exemplo, taças, vamos ver, por exemplo, simbologia de candelabro, vamos ver simbologia, por exemplo, da besta, da volta de Cristo, do arrebatamento, para que você veja que o quanto que dá para entender pelo contexto. Mas o símbolo pelo símbolo vai depender de toda uma leitura mais ampla. Porque se você perceber só os olhos agora, os olhos atuais, você vai cometer um crime. Chama-se crime histórico, chama anacronismo. O que é isso? Olhar uma coisa hoje, com os olhos de hoje, mas essa coisa foi constituída anteriormente. Então, você não pode olhar algo antigo com os olhos de hoje e olhar, está vendo? É assim que eu entendo. Você pode entender o que você quiser, mas não quer dizer que vai estar certo. Entende? Por isso que é importante termos calma, paciência e cuidado quando tratamos de Bíblia. Tá? Porque isso aqui não é só um livro histórico com mais de 2000 anos. É a palavra de Deus. Então, tem algo mais para nossas vidas, para nossas almas aqui. Então, temos que ter cuidado para que essa informação seja plenamente recebida, plenamente compreendida, para fazer o efeito necessário nas nossas almas. Porque, senão, ou é conhecimento racional, ou é emocionalismo. E as duas coisas são um problema para nossas vidas. Amém? Sabendo que Apocalipse faz parte da grande área da teologia, da escatologia. E dentro da escatologia, ele está dentro da perspectiva da apocalíptica. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como que, em outros trechos bíblicos, tá, a linguagem apocalíptica, típica do livro Apocalipse, já faz parte. Sem contar, em vários momentos que você tem os profetas maiores e menores, pequenos fragmentos do elemento apocalíptico, aqui você tem claramente o livro de Daniel. Daniel é tão importante que ele é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Tamanha é a força da linguagem apocalíptica, simbólica, metafórica, profunda. Tanto é que, no Brasil, as igrejas evangélicas muito pouco se dedicam ao texto de Daniel. O grupo brasileiro que mais se dedica a estudar Daniel é justamente os adventistas. Eles se dedicam bastante a Apocalipse, a Daniel. De 10 livros na livraria deles, 5 é de Daniel. Por quê? Porque essa linguagem é muito importante. Os evangelhos, você pega o texto de Mateus 24, ele é claramente uma linguagem sobre o que virá, sobre o fim, sobre o momento da volta de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre o momento posterior em que Cristo irá triunfar. E assim como seus paralelos em Mateus, em Lucas, em Marcos, tratam dessa linguagem apocalíptica, tratam desse momento que é justamente Jesus, que é justamente os apóstolos tratando de algo que ainda virá. E é interessante porque quando nós olhamos isso, precisamos atentar. Até que ponto nós entendemos que nós estamos próximos ou distantes deste momento? Até que ponto nós compreendemos realmente os sinais? Até que ponto a nossa compreensão está adequada e contextualizada com o que a Bíblia está falando? Porque sempre que tem guerras ou rumores de guerras, o texto do Apocalipse volta de novo. Aí o pessoal, está vendo, está escrito, está vendo, é por isso. Isso é muito comum.
E é muito comum uma certa euforia tentando desconectar textos do Apocalipse, tirando do contexto, para poder aprovar posições, ideias ou ideologias. Cuidado com isso. Tem uma máxima na hermenêutica que a gente chama sempre de texto fora do contexto é pretexto para heresia. Cuidado para não tirar os textos do contexto. Eles estão lá, é por isso, é porque tem uma lógica. Quando você recorta demais, aí acaba dando problema. Amém? Epístolas paulinas. Paulo é judeu. Judeu, rabino, fariseu, conhecedor profundo do Antigo Testamento e da Torá. E como judeu, como fariseu, ele tinha sua visão apocalíptica, ele tinha sua visão escatológica, típica do modelo rabínico daquela época. Quando ele se converte, reconhece a Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, ele ressignifica muita coisa. Ele passa a olhar agora com um olhar diferente. Pra você ter uma ideia, é muito comum, o Joãozinho converteu, no outro dia ele quer ser pastor, quer pregar, pôr a mão na cabeça das pessoas, isso é muito comum. Tem um colega nosso, Paulo, quando ele se converteu, depois que Ananias orou para ele ficou pelo menos 3 anos isolado, possivelmente na Arábia, revendo o que ele tinha aprendido. O que ele aprendeu com seus pais, com os rabinos, aos pés de Gamaliel, ficou 3 anos revendo tudo que ele tinha aprendido, recontextualizando agora à luz da mensagem do Cristo. Para que ele pudesse sair e falar, eu vou ser um servo, um obreiro do Senhor para poder pregar e ensinar o que eu aprendi. Então é importante esse cuidado de contextualizar, de perceber com calma. Amém? Ezequiel, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel é profundo, altamente impactante no que diz respeito ao elemento apocalíptico, aquilo que ainda virá. Uma pequena curiosidade para os irmãos. A Bíblia tem várias profecias, não é? Muitas profecias. De 100% das profecias bíblicas, 90% dela é que a gente chama de profecia histórica. Se cumpre no momento em que o profeta está vivo, para que o que ele fala tenha credibilidade. Talvez 10% de toda a profecia bíblica é que, na verdade, chamamos de preditiva, ou que ainda se cumprirá. É o caso de trecho de Daniel, o texto de Ezequiel. São profecias preditivas, que ainda se cumprirão. E algumas ainda são mais complexas. Tem um cumprimento histórico inicial, mas se completa plenamente posteriormente. Então, a apocalíptica tem muito, muito a ver com profecia. Muito. Isso é muito comum. E entender essa lógica é fundamental para nós, para entender que a profecia, ela se liga fundamentalmente a justamente a visão de Deus para um povo. Amém? Vamos lá então, próximo. Quando falamos de Apocalipse, uma coisa interessante é pensar o que significa Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Em algumas Bíblias católicas e algumas Bíblias do mundo evangélico, né, também, o termo Apocalipse é traduzido no título do livro, como sendo revelação. Porque é um termo para isso. Apocalipse é um termo grego que quer dizer revelar, descobrir, mostrar. Bem ao pé da letra, é literalmente, aqui não vai ter jeito de mostrar, né? Mas desvelar, tirar o véu. Tem algo lá, está posto, mas tem um véu que encobre. Seu papel é tirar o véu. Com isso, nós podemos entender que o texto de Apocalipse foi feito para nós compreendermos ele, para tirarmos o véu e ver o que está por baixo, para entender o sentido original, o propósito dele.
Não é para ser algo misterioso, místico, que dá medo. Conheço um monte de evangélico que tem medo do Apocalipse. Algumas já falaram, eu não leio, porque se eu ler, eu não durmo à noite. Não foi poucos, não. E foi só mulheres, não, viu? Homens também. Não, eu não gosto de ler Apocalipse, eu não entendo nada. Ah, mas também fica difícil. Se você não entende, vai estudar para entender. É um termo importante? Muito. Mas para nós é tão importante, tão necessário, porque Deus permitiu que eu estivesse para que nós o compreendamos. E justamente não é para ser algo místico, misterioso, para poucos. Não. É um texto para que a igreja, foi feito para a igreja, para nós, para que nós tiremos o véu e olhemos. Ah, tá, é por isso. Você quer ver um exemplo do quão belo que é o termo Apocalipse? Na prática, é o mesmo sentido do que o noivo, na época de Jesus, fazia com a noiva. Ela vinha no casamento, ela vinha com o véu. Só tirava o véu, em alguns casos, no ato da cerimônia. Em outros casos, só quando entrava na tenda ou entrava em casa. Tem um amigo nosso que só foi tirar o véu depois, né? Aí deu problema, você lembra dele? Lembra? O Jacozinho? Ele não tirou o véu na cerimônia, tirou só depois. Quando ele foi ver, foi enganado. Entende agora a simbologia de Apocalipse? Deus está falando, olha, assim como a noiva se apresenta para o noivo, plenamente colocada, mas ainda com o véu, para que ele, no momento certo, revele a beleza dela, assim a minha palavra vem a vocês como um véu, para que você, noiva, a igreja, receba, para que o noivo, quando puder contemplar a sua beleza, você entenda plenamente tudo o que envolve. É por isso que os detalhes do texto saltam aos olhos, fica maravilhoso. O que tem de feio nisso? O que tem de difícil nisso? Nada. Mas, quando entendemos isso, entendemos algo diferente. Aqui nós temos uma visão, não é? Que nós temos a autoria sendo de João, o apóstolo. Essa autoria praticamente não foi contestada. Vários livros têm contestação. Não foi Fulano que escreveu, não. Olha o estilo, olha o período. Não foi. Olha o contexto. Mas, no caso do Apocalipse de João, praticamente é unânime, dentro da teologia e da crítica histórica, tá? De que foi ele. Por volta de 93 a 96, depois de Cristo, quando ele estava ainda preso na ilha, em Patmos. Por que João foi preso? Alguém lembra? Alguém lembra? Hã? Não conseguiu matar ele? É tão fácil pegar uma faca e tuf. Será que foi esse o motivo? Hã? Será que foi esse? Por que prenderam João e não mataram ele? Aí, muito bem. João era tão importante, tão referencial e tão parâmetro de cristandade, que levá-lo à arena e matá-lo publicamente faria com que ele fosse elevado em autoridade e importância para aqueles que o seguiam, fortalecendo a fé daqueles em vez de enfraquecer. O imperador foi inteligente, falou, rapaz, já fiz com muitos isso, os anteriores a mim fizeram muito isso. Fizeram foi criar heróis, esses mártires aí. Então, não, deixa ele isolado. Quem sabe o pessoal esquece dele, esquece da pregação dele, e aí fica mais fácil de combater o movimento. Só que Deus tem planos, né, diferentes. Aí Deus vira para o João e fala, ora, agora que você está sossegado, sem barulho, sem movimentação, para atrapalhar você, agora eu quero falar com você de forma diferente. Quero trazer um recado
para a igreja. Escreve aí. Não, espera um pouquinho, antes de você escrever, vou te mostrar primeiro como é que vai ser o negócio. Aí ele isolado numa ilha, que seria uma prisão domiciliar, ele tem tempo para orar, buscar a Deus, dedicar-se a Deus, e então ter a experiência sobrenatural de uma visão com Deus, onde Deus entrega para ele aquilo que ele deveria registrar. Nada é por acaso. Nosso Deus sempre está no controle da história. E não é à toa que a mensagem é justamente para aquelas igrejas daquela região onde ele está. Igrejas que já tinha pregado, que ele já conhecia, inclusive, e que conheciam a ele. Amém? Uma coisa importante, nós temos ali, 7 igrejas da Ásia, onde são alvo fundamental do texto. Mas ali nós temos vários temas, que alguns desses, se Deus assim permitir, nós trabalharemos no segundo momento, no próximo encontro. O plano de Deus, a pessoa do Cristo, o juízo final, a esperança, a tribulação, a segunda vinda de Cristo, a prisão de Satanás e duração do reino de 1000 anos, ou milênio, o julgamento do trono branco, entre outros temas. Você pode ver que cada um desses aqui já dá 2 horas de aula tranquilo. Aí vocês querem que o trem seja assim, não vai bagunçar de jeito não dá não. Não, o trem é complicado, dá trabalho, Amém? Então, Apocalipse tem essa beleza toda. Agora, deixa eu perguntar para vocês, quem é o autor do Apocalipse? Vou perguntar de novo, quem é o autor do Apocalipse? Entendeu nada. Ai, Jesus. Está começando a ficar... Vamos ler Apocalipse. Abre aí, deixa Apocalipse aberto. Vamos ler Apocalipse. Vamos ler. Capítulo 1. Vamos ler versículo por versículo, pastor. Ninguém está com pressa mesmo. Vamos lá, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Perguntar de novo. Quem é o autor do Apocalipse? Está complicando. Era João, agora é Jesus, agora é Deus, o Espírito Santo. Entra na corda aí, gente. Está difícil, hein? A pergunta é, João, ele é autor ou ele é o transmissor? Então, ele não tem autoridade para nem mexer no texto. João, na verdade, nesse ponto, ele é um profeta que recebe juízo da parte de Deus para transmitir ao seu povo. E que funciona aqui, na verdade, um termozinho bem antigo chamado amanauês ou escriba, aquele que registra. Por que isso é importante ressaltar? Porque se fosse de João, o texto, ela parte de um homem. Então, ela é passível de falha e limitações. Como ela parte de Deus, e ele é o escrevente, o que registra, o que transforma essa mensagem espiritual em algo humanamente viável e compreensível, a responsabilidade dele fica desse tamanhozinho. Porque é Deus que é responsável pela mensagem dele, não os homens. Entende? Então, falar que João é o autor não está equivocado, mas é uma visão estreita, comparado com a grandiosidade do livro. Então, em última instância, quando você pega Atos, foi Lucas que sentou e escreveu, inspirado por Deus, mas foi ele que escreveu, direcionado por Deus. Mas aqui,
João não tem essa liberdade, porque ele foi tomado por Deus em êxtase, levado a contemplar a grandiosidade da revelação de Deus na vida dele, para que ele então pudesse transmitir, dentro das suas limitações, aquilo que Deus mandou. Entende? Que a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus, que ele só transmite. Isso é importante para nós, porque nos lembra da autoridade de quem escreveu, de quem compôs, que é muito maior do que quem registrou. Amém? Isso para nós é muito importante, quando trabalhamos com um texto profético, como é o caso de Apocalipse. Porque Apocalipse também é um texto profético. Você viu aqui? As palavras desta profecia. Por que isso é importante? O elemento profético em Apocalipse? Porque o elemento profético em Apocalipse aponta para algo que vem da parte de Deus aos homens. E profecia da parte de Deus sempre se cumpre. Eu tenho um mau hábito de diferenciar algumas coisas. Uma delas é profecia e palavra profética. Falei isso na nossa aula, lá no seminário, no Inter. Aí o irmão ficou... Depois a gente fala sobre isso. Na outra semana teve aula de novo. Quando começamos a aula, ele falou, quero começar a aula pedindo para você explicar aquele negócio lá que você falou lá no final da aula. Falei, vamos falar. Porque profecia é juízo, é direção da parte de Deus aos homens. Quando Deus fala com o profeta, ele fala, escreve essas palavras, fala ao rei, diz assim então o Senhor. Ele está só transmitindo o que Deus mandou. E a responsabilidade dele é transmitir. Se vai cumprir ou não, é proposta de Deus. Mas quando vem de Deus, se cumpre. A palavra profética, na minha concepção, é um pouco diferente. Eu posso dizer que você vai ficar rica. Já é, né? Mas vamos ficar mais ainda. Tal, Deus está mostrando. Se Deus está mostrando, amém. Mas se não está, é você que está falando. Então, você não pode colocar no mesmo pé de igualdade a seu desejo e a vontade de Deus. Eu posso querer que ela fique rica. Isso é uma palavra profética. Eu desejo que você tenha prosperidade, bênção. Deus multiplica a semente da tua mão. É meu desejo, minha palavra para ela, de bênção para ela. Isso é uma palavra profética do Eduardo para a irmã. Agora, profecia, independe do Eduardo querer, não querer, gostar, não gostar, desejar, não desejar, vem de Deus e pronto. E, às vezes, o que vem de Deus não é coisa muito agradável. Lembra no caso do rei? Estava doentinho, deitado lá, mandou chamar o profeta, que negócio todo. Chama o profeta, chegou lá. O senhor manda dizer, fala, ufa, até que enfim, vai morrer. Mas como assim? Não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, tchau. Quando vem da parte de Deus, você não justifica, você não explica, você não floreia, não. Você só traz o recado. Diz o texto que ele virou para o lado e clamou ao Senhor. E Deus dá mais uma chance para ele. Aí Deus vira e fala para o profeta, volta lá e fala assim, assim. Ele volta lá. Deus manda falar assim, assim. Você viu que não tem floreamento? Assim diz o Senhor, o Rei de toda a glória, o poderoso, entronizado entre os querubins. Não tem isso, não. E vai lá para dar um recado. Pronto. E aqui João, ele é um profeta, ele recebe profecia da parte de Deus, ele não está preocupado em florear, em questionar, não. Ele só transmite. Que transmitir é o papel dele. Como um bom escrevente, um bom escriba, ele transmite o que Deus mandou. Ponto. Só isso. Amém?
Isso é importante para nós porque o Apocalipse, por muitas vezes, as pessoas têm dificuldade na compreensão, muitas vezes, por querer inserir informações. Isso é muito comum acontecer. O texto não fala certas coisas, aí você vai explicar, aí você fala, não, porque tem isso, isso e isso, mas de onde está isso aqui? Não, não, mas é isso mesmo. A pessoa insere informações, até muitas vezes com boa vontade, com boa intenção. Mas aí ele erra, porque ele não fez o que Deus vão fazer. Só escreve, não interfere, não edita, não coloca aspas, só escreve. Registra o que eu mandei fazer. Ponto. Amém? Para nós isso é muito importante. Próximo. No caso da autoria joanina, nós temos aí muitas provas, tá? Tanto evidências internas, porque o texto, né, bíblico já vai apontar ele sendo o redator, ele sendo aquele que está na autoria do texto, e evidências externas, homens como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria, Orígenes, tantos outros pais da igreja, da patrística, que é a primeira linha teológica, que vai do século II até o auge dela, né, no século V. Esses homens, muitos deles foram discípulos dos apóstolos. E eles testemunhavam naquele, estava mais perto, né, do texto, né? Você imagina? Você fala Justino Mártir, ele estava no final do primeiro século, início do segundo século. Talvez ele tenha visto João pregar. E ele fala, não, esse texto aqui foi João. A autoridade que ele tem, pela proximidade histórica, é muito grande. Muito grande. E isso nos dá autoridade. Isso nos dá embasamento para falar, foi João que registrou. Porque a história secular, a historiografia, ela dá suporte para isso. Ok? Por exemplo, Irineu. Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. Então, você percebe que como que as coisas estão encadeadas? Aí você, nossa, então é por isso que... É um dos livros bíblicos que nós podemos ter muita segurança sobre a autoria, a composição, o contexto, porque informações históricas, internas, biblicamente, e externas, nos dão essa condição, essa autoridade. Ok? Está claro? Próximo. Aqui nós temos um pequeno esboço do livro de Apocalipse. Eu falo um esboço porque essa divisão, ela varia. Você pegar 5 Bíblias de estudo, você vai ter essa estrutura aqui diferente. Porque cada editor divide segundo o que ele acha mais interessante. Esse, por exemplo, capítulo 1, de 1 a 20, tem algumas Bíblias que dividem em 3 temas diferentes. Aqui colocou só em um, introdução. Mas você percebe que nós temos momentos diferentes dentro do livro de Apocalipse para trabalhar elementos diferentes. Uma coisa importante, você repara, por exemplo, que o período mais simbólico vai do capítulo 4 até o capítulo 20? O período mais simbólico, o período mais metafórico, o momento onde as imagens são mais necessárias para a compreensão, para a transmissão da mensagem, é a maior parte do livro? E é por isso que muitas vezes causa confusão. Aí você vê lá, e a besta saiu da água com 7 diademas. Diadema? Diadema é coisa de mulher, então essa besta é uma mulher. Pronto, está fácil, interpretei, pronto, 10 para mim. Como é que pode? Já teve gente que falou isso, em livros escritos, chamados teólogos, inclusive. Diadema não é coisa de mulher na antiguidade. Diadema é coisa de quem tem autoridade, no geral, reis. Diadema ali está falando de quem tem autoridade, não é um enfeite de cabeça. Entender essas informações te ajuda a compreender mais e melhor o que está escrito. Ah, então é por isso que falou.
assim como chifres, taças, candelabros. Você tem que compreender como aquela palavra, aquele termo, aquele símbolo era trabalhado no primeiro século. E, em especial, na comunidade cristã, para que você possa entender por que está sendo utilizado. Amém? Por isso que é importante termos cuidado e dedicação quando entrarmos na parte mais simbólica, na parte mais metafórica, na parte mais imagética. Aí diz que a mulher saiu do mar, uma besta saiu da terra. A besta saiu da terra, uma besta saiu do mar. Então, são duas bestas. Então, era o quê? É matemática, é besta quadrada, besta duas vezes. Pronto, está fácil. Matemático é do capeta e está resolvido. O que significa uma besta? O que significa sair da água ou sair da terra? Tem um autor, no próximo encontro eu vou trazer alguns livros de Apocalipse, tem um autor italiano, Ugo Vanni. Ele é um gênio, um italiano, se eu não me engano ele é agustiniano, inclusive. E ele tem uma profundidade tremenda para analisar o Apocalipse. E como ele é muito especialista, ele consegue informações históricas, documentais desses símbolos, trazendo mais claramente aquilo que está ali. Por exemplo, uma coisa besta. A maior parte das pessoas mistifica o nome da besta, o 666. Mas o texto fala outra coisa. O texto Apocalipse fala outra coisa sobre o nome da besta. E aí, quando você lembra que o João é um cristão, amém? Amém? Aí dificultou a situação, aí só está banado. O João é cristão, gente? Ele é judeu? Não é cristão, não? E aí? Essa fronteira judeu-cristão, no período do primeiro século até o segundo século, é muito, muito, muito complexa. Então não pode perder nunca no seu olhar que os discípulos eram judeus, tal qual Jesus era judeu, e a primeira parte da igreja era judaica. A diferença que era judeus, que chamamos de nazarenos, ou os do caminho. O termo cristão é usado uma vez em todo o Novo Testamento. O texto de Atos vai colocar que eles são aqueles do caminho. É assim que são chamados. Eles são os nazarenos. E quando lá em Atos você vai trabalhar a questão do termo cristão, ali é um termo pejorativo. Com todo o respeito, assim como alguns fazem graça com o time de futebol hoje, com os mascotes, vamos supor que esse rapaz aqui é São Paulino. Então ele é o quê? Bambi. Vai ver que é, né? Não sei. O que acontece? Naquela época, ser cristão era um preconceito, uma visão preconceituosa, tal qual alguns hoje chamam, né? Os coleguinhas brincando entre times, pegam no pé um do outro. Então, ser chamado de cristão ali era algo depreciativo. Tá? E não é pequeno Cristo, tá? Não é, por favor. Não é isso, não. Ah, não é pequeno Cristo, não. O termo grego não aponta para isso, historicamente não aponta para isso. Isso é a coisa que o povo fala e repete depois aí. Então, não é isso, não. Ok? Está claro? Então, é importante preocupar com essa simbologia, com essas metáforas, com essas analogias que são feitas, porque ela é a maior parte do texto. Não dá para você compreender Apocalipse sem ter esse cuidado cultural, linguístico, esse cuidado, sabe, teológico com o texto. Ah, mas eu não fiz teologia. Não tem que ter teologia para isso. Tem que ter cuidado, dedicação e zelo, para que você possa fazer a coisa bem feitinha e compreender o que está por baixo do véu, de forma adequada.
Ok? Está claro? Próximo. O Apocalipse, ele é colocado já no seu preâmbulo, lá na introduçãozinha, que ele é uma palavra profética. E esse termo profético, é importante entendermos que ele aponta para algo da parte de Deus aos homens e que há de se cumprir. Quando vai cumprir? Não sei. Se eu soubesse, eu escrevia um livro, vendia e ficava rico. O que é importante entender? Que as palavras dessa profecia, ela claramente é colocada para a igreja, para os que conhecem a Deus e que seguem o Cristo. Eles entendiam. É muito estranho para nós hoje olhar diademas, bestas, taças, candelabros. Coincidentemente, tudo que faz parte do mundo judaico. Você pega uma mesa de pêssaro hoje, uma mesa de Páscoa judaica, você vai ter lá os candelabros, você vai ter lá as taças, você vai ter tudo lá. Talvez você não tenha, por exemplo, o diadema, mas nem o chifre, né? Mas muitos símbolos ali são judaicos. Qualquer judeu convertido contextualizaria aquela informação. Para nós é mais complicado. Não temos esse acesso. Não tão simples. Ok? E aqui, esse texto de Apocalipse 1,19, ele mostra muito claramente o elemento profético. Por que é importante nós lembrarmos que foi Deus o autor e que João, na verdade, foi aquele que registrou, que escreveu, que só transmitiu? Porque aparece dezenas de vezes, 45 vezes pelo menos, a expressão eu vi. Você entende o quanto que é profunda a ideia de que eu vi a revelação de Deus, agora meu papel é só transmitir? Mas naquela época, que a cultura ainda era mais fortemente oral, quando você fala alguma coisa, tem muita autoridade. Não precisa ter um documento escrito. Se você fala, não, eu vi ele fazendo, aquilo tem peso de lei. Não é à toa que para Jesus conseguiram testemunhas falsas. Porque alguém falou, eu vi ele blasfemando contra Moisés. E falar que viu, e falar que ele ouviu, que ele testemunhou, era o suficiente. Porque ninguém se arriscaria a fazer aquilo. Só pessoas que eram mau caráteres e pagas para isso. E João vai deixar bem claro, eu vi todas essas coisas. E aqui você vê 3 momentos importantes, não é? Primeira coisa, escreva as coisas que você viu. Apocalipse não é um texto simplesmente histórico, mas é uma revelação da parte de Deus transmitida aos homens por quem viu a revelação. Ou seja, eu não sou fazendo da minha cabeça, eu vi exatamente tudo isso aqui que eu estou falando. Ah, você viu aonde? Quando Deus me mostrou. Em visão, em transe, no momento místico, mas Deus me mostrou. E como ele tinha muita autoridade e credibilidade, se ele falar que viu, ele viu. É suficiente para a comunidade. Além de mostrar que ele viu, ainda tem um ponto importante, que é o quê? As que são. Que coisas que são? As igrejas. As que são neste momento. Ou seja, as igrejas que agora vão ser o primeiro alvo desta mensagem. Atenção para isso. Primeiro alvo. Porque as 7 igrejas não são o único destinatário. Elas são o primeiro alvo dessa mensagem. Mas, posteriormente, ela é estendida a todos aqueles que ainda conhecerão e ainda receberão essa verdade. Amém? Assim como para nós. E a terceira parte, e as que acontecerão depois dessas, ou seja, as coisas que eu vi que estão acontecendo e ainda que ainda virão a acontecer. Porque João está vendo o que está acontecendo. E aqui nós vamos entrar agora, né, nesse ponto, mas nesse momento as igrejas da Ásia Menor estão sendo perseguidas pelo Império Romano. Estão sendo perseguidas pela fé em Cristo. Em algumas cidades, perseguidas por judeus,
tradicionais judeus de linha judaizante, que não aceitam Jesus como Messias, como acontece ainda hoje, em vários locais. Em outros, perseguida pelo próprio Império Romano, por entender que esses seguidores aqui desse Jesus dão muito dor de cabeça. E esse é um tema que eu sou apaixonado. Gosto demais. Tanto é que eu tenho 20 anos que eu pesquiso isso, que eu gosto demais. O tema que eu trabalho academicamente é justamente o martírio, a perseguição, morte e testemunho dos cristãos. E é um tema fantástico. E é muito importante, por quê? Porque João sabe que ele é alvo da perseguição e que as igrejas das quais ele está enviando também estão sendo alvo da perseguição. Em uma delas, o texto fala assim: reconheço que és firme, dedicada, que não negastes o meu nome. Porque o ponto fundamental da perseguição é: negue a Cristo para poder viver. Aquelas igrejas estão sendo perseguidas. Por isso, a linguagem apocalíptica, porque a perseguição vai mostrar quem são as igrejas, onde estão, quem está enviando. Então, a linguagem tem que ser codificada para que quem é do meio, do grupo, consiga entender. Mas se cair esse texto na mão de um soldado, de um general, ele vai olhar e falar: que palhaçada é essa? É besta que sai, é besta que cai, que sai, diadema e tacinha. O selo, que selo é esse? Para quem não é do grupo, não entenderia a lógica. Só para quem era essencialmente ali do movimento cristão é que poderia entender. Sejam eles judeus convertidos, que conhecem a simbologia das taças, do candelabro, sejam os gentios agora convertidos, que já se familiarizaram com essa simbologia também. Então, agora eles conseguem entender. Entende? Tanto que é importante esse contexto para a gente. Próximo. Aqui é um pequeno recorte que eu acho importante, porque o texto de Apocalipse também tem um elemento literário. Também é uma perspectiva literária, porque ele foi composto, né, para ser assim. Importante entender que ele tem duas partes. Uma primeira parte, que é uma parte histórica. Você pega o capítulo 1 até o capítulo 11, é muito comum você entender ali sobre perseguição, Patmos, o contexto histórico, as igrejas, da onde são as igrejas. Você abre o mapa, você entende. João está aqui, as igrejas estão aqui, essa parte aqui. Você consegue identificar muito claramente, historicamente, socialmente, culturalmente, a primeira parte, tranquilamente. E ela fecha nos capítulos 8, 9, 10 e 11 com a chamada parousia. O que é parousia? A segunda vinda de Jesus. Vocês conhecem o termo? Parousia? Está tranquilo? Parousia é um termo grego usado para falar sobre a segunda volta de Jesus na Bíblia. E por que usar esse termo? Por que escolheu esse termo? E não escolheu, por exemplo, apoteose, que é um termo semelhante, com a carga semântica semelhante. Por que escolheu parousia? Porque quando os imperadores romanos, ou um rei da antiguidade, chegava de uma guerra, e chegava vitorioso, fazia-se a parousia, a entrada triunfal do grande rei. Quando o texto do Apocalipse usa o termo parousia, ele está falando: virá e entrará o nosso rei, triunfante e vencedor, na segunda volta dele. Entende? Para nós, isso é importante. Lembrar que nada ali é por acaso. Nada. E na parte 2 do capítulo... Não,
No outro. Aí, obrigado. Na parte 2, do capítulo 12 ao 22, você tem uma coisa importante, que é a parte mais escatológica do livro. É onde vai falar justamente como será a segunda vinda, por que acontecerá, como sucederá, o que envolverá e as consequências disso. É onde a simbologia se torna mais densa e é onde, escatologicamente, aponta para a principal parte codificada. É por isso que nessa parte, do 12 ao 22, as pessoas têm mais dificuldade. É tanta expressão, é tanto termo, é tanto que vem um cavalo, depois vem um cavalo de uma cor diferente, depois vem uma taça, depois vem um selo, e a trombeta, e o chifre, a trombeta, e o outro selo. Para nós é muita informação. Mas para eles é tudo muito simples. Porque faz parte da visão de mundo deles naquele momento, ok? Uma coisa importante, chamaríamos aqui de intertextualidade, quando os textos bíblicos conversam entre si. Interessante porque o texto de Apocalipse, ele é um texto tão importante, tão emblemático e profético, mas ele praticamente não faz citações de outros textos. Você pega o Evangelho de Mateus, tem aproximadamente 140 citações do Antigo Testamento. O texto do Apocalipse não. Tem talvez 2 citações de texto do Antigo Testamento. Mas espera aí, não está falando essencialmente, muitas vezes, com judeus convertidos? Não é a conclusão de uma profecia, não é a conclusão de um projeto que começou no Gênesis e vem até agora? Tinha que ter mais presença no Antigo Testamento. E tinha. Citações pontuais do Antigo Testamento no Apocalipse, temos em torno de 2. Alusões, nós temos mais de 200. O que é alusões? É quando você fala de forma indireta, quando você fala de uma forma também codificada, quando você fala de uma forma que quem é do grupo vai entender. Então, é importante entender que o tempo todo o Apocalipse está contextualizando a Bíblia como um todo, especialmente o Antigo Testamento. Só que ele não para citar o Antigo Testamento, mas ele faz pequenas alusões. Por exemplo, quando ele fala do Messias, está falando de Isaías. Quando ele fala do servo, está falando de Isaías. Quando ele fala da parousia, está falando do rei. Então, vários momentos, o texto aponta para o Antigo Testamento, justamente para você entender que faz parte de um todo, não está desconectado. E é um grande mal do cristianismo. Muitas igrejas orientam e incentivam a leitura do Novo Testamento. Maravilha. Mas não orienta e não incentiva a leitura do Antigo Testamento. É que acontece? Não entende direito o Novo Testamento. Se você não entender bem o Antigo Testamento, você não vai entender bem o Novo Testamento. Tem um negócio chamado perspectiva judaica do Novo Testamento. Quando você entende isso, você fala, é por isso que falou assim. Aí você começa a entender um negócio diferente. Então, se você não entender o contexto judaico do qual a mensagem cristã foi colocada, você não vai entender ele com profundidade necessária. Vai acontecer o quê? Vai ficar tomando leitinho o tempo todo. Nunca vai poder comer costela. Amém? Próximo, por favor. Aqui nós temos uma coisa importante para mostrar o quanto que essa intertextualidade, o quanto que o Apocalipse está ligado à Bíblia como um todo, que você tem, por exemplo, o texto como Ezequiel, que é um texto profético. Qualquer judeu domina Ezequiel, e é um texto extremamente apocalíptico, extremamente escatológico. E se você pega o livro de Apocalipse para ler à luz de Ezequiel, você entende muito melhor Apocalipse.
Aqui você tem, por exemplo, se você pega Apocalipse 4 e lê Apocalipse capítulo 4 e volta e lê Ezequiel 1, você fala, é por isso que está falando assim. Agora tem mais sentido, agora eu entendi, agora tem lógica. Aí você percebe que o quanto que o Apocalipse não é difícil. O que falta muitas vezes é informações para a gente. Informações que estão na Bíblia. Mas às vezes está faltando este direcionamento. Eu sugiro que vocês façam esse exercício. Leiam o Apocalipse à luz de Ezequiel. Vocês vão entender o Apocalipse de uma forma bem diferente, bem mais profunda. E vai entender o elemento profético do Apocalipse muito melhor. Porque Ezequiel é um profeta. E a linguagem dele é apocalíptica, escatológica e profética, igualzinho ao Apocalipse. Inclusive o famoso Gog e Magog, que toda vez que explode uma bomba no Oriente Médio, o povo volta com Gog e Magog de novo. É porque a Bíblia fala do Gog e Magog. Faz isso não, irmão. Passa raiva em mim, não. Vai ler o negócio direito. Então é sério isso. Amém? Fica aqui a dica para você, para facilitar a vida de vocês. Tá? E quando você pega o exemplo aqui, Ezequiel 47, Apocalipse 22, quando vai fechar o Apocalipse e vai trazer a simbologia do rio da vida, você começa a entender que aquele rio já era previsto, já era organizado, já era existente em Deus, inclusive nas palavras do Ezequiel. É por isso que Deus falou com Ezequiel daquele jeito, porque depois ia falar com João. E a coisa agora tem mais, agora as coisas têm mais lógica, agora as coisas conectam. Amém? Você pode ler Apocalipse à luz da cultura grega? Pode. Da cultura romana? Pode. Vai errar? Vai, certeza. Mas se você ler à luz da cultura judaica, do contexto bíblico do Antigo Testamento, aí vai ficar mais fácil para você entender. Mas foi feito em grego. Claro. Não podia ser em árabe, né? Por que o grego? Porque a província da Ásia, onde as igrejas estão, era grega. A cultura era grega. Se fosse para regiões onde hoje é Israel ou Cisjordânia, Apocalipse seria em hebraico ou em aramaico. Entende? Deus se preocupou em colocar a mensagem de uma forma que as pessoas das quais receberão terão inteligibilidade para compreender. Mas depois nós falaremos mais facilmente sobre isso. Onde vai entrar a questão do anjo do Senhor, tem negócio todo. A linguagem simbólica, ela é importante? Demais. Por quê? Porque na linguagem apocalíptica e escatológica, a simbologia é uma chave de utilização para trazer, então, a compreensão. Lembra que eu falei que a apocalíptica ela é uma linguagem típica, literatura típica de época de perseguição? Então, a simbologia é importante. Eu sou professor, e teve uma época que eu passei raiva nos meus alunos. Eu corrigi as provas, coloquei símbolos em vez de colocar nota. Esse cara doidinho da cabeça. O que é isso aqui? Quadradinho, luazinha e triângulozinho. Eu falei, anote vocês. Não entendi não, mas eu entendi. Não é para você entender, é para que eu entenda. Mas eu quero entender. Eu falei, vai estudar, ué. Como é que eu faço? Foi eu que inventei, não vai ter jeito. Para perceber o quanto que os códigos, se você não tiver a fonte, se você não tiver o contexto, não vai ter como entender. Tá? E a linguagem simbólica, ela é parte da metodologia, da estrutura, da linguagem apocalíptica. Por que acontece assim? Primeiro, por segurança. Lembra da perseguição? Se dependendo, aí Deus fala assim, a igreja do pastor Rafael, no Jardim Europa, aquela que tem porta de vidro. Aí os caras falam, já sei onde estão. O que a linguagem faz? Traz códigos ao anjo da igreja que está em Esmirna. Quem que é o anjo? Não interessa, é o anjo. E tem gente que falou que o anjo é anjo.
de asinha. Falei, Jesus, toma conta, me ajuda. Por que a linguagem é importante? Para a segurança de quem está recebendo a mensagem. Amém? Outro ponto importante, essa simbologia, ela é um código espiritual. Em que aspecto? Quem é do grupo entende. Você quer ver um exemplo? Certa vez um amigo estava fazendo uma prova de seleção com um professor na escola. E ele estava na coordenação. E tinha que contratar um professor de geografia. E ele chegou um caboquinho lá muito arrogante, muito prepotente, se achando. Ele falou assim, não gostei desse cara. Aí a gente sabe que se você não gosta, né? Você não pode pôr isso em prova. Você tem que, né, fazer uma coisa bem feita. Ele falou, já sei. Entrevistou o cara, tal. No final perguntou assim, a sua opinião em relação às ilhotas de Langerhans, você acha que a localização está correta ou não? Aí ele falou, não, as ilhotas de Langerhans, né, nós sabemos, né, que está correto, está correto. Na minha opinião, isso está correto. Então, tá bom. Você pode ir embora, não serve, não. Por quê? Ilhotas de Langerhans é uma estrutura do fígado. Não é ilhas. Faz parte do seu fígado. E você não sabe nada do que está falando. Você acabou de mentir no momento de avaliação. Você não serve para dar aula aqui. Então, quem conhece os códigos sabe como usá-los para alcançar o seu objetivo. Aquele coleguinha era formado em geografia, mas não conhecia nada de fígado humano. Pagou caro com isso. Então, quando você tem esse código, aqueles que são versados, aqueles que estão contextualizados, aqueles que fazem parte do grupo, entenderão. Assim como nós, que olhamos o texto bíblico, quando algumas expressões acontecem, algumas palavras aparecem, você fala, tem a ver com isso. Tem algumas pessoas que chegam e conversando com você, do nada soltam misericórdia. Você fala, está achando que ele é crente. De repente, não, graças a Deus, falou, a linguagem está batendo. De repente, ele fala, só o sangue, fala, pronto, é crente. Esse é crente, certeza. Porque a linguagem codificada transmite aquilo que ele representa. Então, por isso que a linguagem simbólica é tão importante. É lógico que o simbolismo ele é muito importante, porque muitas vezes ele é polissêmico. Lembra da cruz? Dependendo do contexto, do local, do momento, ela vai ter significados diferentes. Mas por que escolher, então, uma linguagem simbólica? Porque o símbolo ele não muda com o tempo. Ele pode adquirir sentidos outros, mas ele não perde a força que ele tem. Os cristãos, no primeiro século, que receberam essa mensagem, assim como os cristãos do século XXI, que estão recebendo agora, vão ter o mesmo impacto simbólico da mensagem que os primeiros tiveram. Porque o símbolo não perde força. O próprio símbolo pode adquirir outros sentidos, com a cultura, com o contexto, mas para aquele momento, para aquela estrutura, ele não perde importância, ele não perde força, ele não perde vigor. Por isso o símbolo é tão importante. Por isso que Jesus pega e faz simbolicamente um ato tão emblemático como lavar os pés dos discípulos. Para qualquer um hoje, aquilo é uma besteira. Mas para quem lê o texto e entende o contexto simbólico, fala, aquilo é um absurdo. Jesus, o Rei dos Reis, o próprio Deus, em forma de homem, agiu como se fosse um servo, um escravo qualquer, lavando os pés de quem ele nem conhecia. Esse que fazia essa tarefa não tinha dignidade própria, não tinha autoridade própria, tudo vinha do seu Senhor, que mandava e comandava a vida dele. Jesus está dizendo, por mim, neste momento, não tenho dignidade própria, autoridade própria, e sim o Pai que me enviou. Eu faço a vontade dele, para ele, por causa dele. Aí você entende o peso que tem aquele ato.
aquele simbolismo, que não esvazia com o tempo. Entende? São 2000 anos e não esvaziou de importância. Por isso a simbologia é tão importante. Eles transmitem informações, claro, mas também valores, cultura, ideais, virtudes. O símbolo ele é muito forte, carregado de muita importância. E é por isso que a linguagem apocalíptica é tão fortemente enviesada no elemento simbólico, para que você passe muita informação em pouco espaço. Amém? Já estamos concluindo. Próximo. Aqui é uma coisa importante, um exemplo de quanto a simbologia é importante. Nós temos lá o tempo todo o número 7. Na Bíblia, o 7 é extremamente usado. E aqui em Apocalipse, muito usado. São 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos, 7 espíritos, 7 trombetas, 7 estrelas, 7 taças, tudo 7. Aí alguém, desavisadamente, fala, é porque o 7 equivale ao 6, mais um. Então, é por isso que é 7. Por que é 7? Porque que for 7, ponto assim, é 7, ponto, acabou. É só mais um número qualquer para mostrar um exemplo. Ou será que esse 7 tem um peso diferente? Na cultura judaica, o 7 é o número da perfeição. Lembra quantos dias o mundo foi criado? Quantos dias? 6 dias. E no 7º, Deus estava cansado, foi? Trabalhou muito, aí teve que descansar? Cuidado com esses termos, de descansar, cuidado. Mas vamos lá. Então, o 7 é o quê? O número da plenitude divina, onde ele está plenamente colocado diante da sua criação, contemplando, observando, visualizando. Então, o 7 ele tem esse peso espiritual, simbólico. Então, quando fala 7 igrejas, não é só porque eram 7, e numericamente, mas fala do propósito de Deus, de completude, de grandiosidade, de propósito. Sinal que Deus tem um propósito para essas 7 igrejas. Assim como ele tinha um propósito para a criação, que se concluiu em 7 dias. Entende? Nada é por acaso. Mas quando você pega o número 7 e vai trazendo para a lógica do texto, e vai vendo que, por que 7 castiçais? Aí tem que entender o que significa castiçal. Por que 7 selos? Tem que entender o que é o selo naquela época. Na cultura judaica, na cultura romana, onde está sendo usada para perseguição. Aí você começa a entender que 7 tem a ver com completude, com propósito divino, com providência divina, com a vontade plena de Deus, e mais um monte de coisa. Aí você entende, por exemplo, o que tem a ver o número 7 com a besta? Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A besta é a besta, o número 7 tem nada a ver com a besta. Né? Mas falaremos depois sobre isso. Amém? Próximo. Nós temos 7 visões possíveis para o texto de Apocalipse. Tá? Aqui eu trouxe rapidamente essa possibilidade para vocês verem que a estrutura de abordagem do texto vai variar de acordo com a necessidade. Aquele pequeno esqueminha que eu coloquei inicialmente, você viu que tinha uma divisão, né? Aqui nós temos outra divisão possível, onde você tem Apocalipse de 1 a 3, introduzindo a mensagem, Apocalipse de 4 a 7, falando sobre a visão que João está tendo do trono, Apocalipse de 8 a 11, onde começa o propósito dos selos, que tem toda uma simbologia para a importância, e a simbologia voltada para o selo. Apocalipse de 12 a 14, onde começa o propósito dos levantes, onde vem a questão da mulher, por exemplo. Próximo, por favor. E você tem do 15 ao 16, 17 ao 19, do 20 ao 22, onde você tem
o início como sendo um homem de Deus, servo de Deus, consagrado de Deus, separado por Deus, que é João, tendo uma visão do propósito de Deus inicial, e você fecha Apocalipse, onde o inimigo de Deus, desse homem de Deus, que era João, agora vai ser consumido, onde vai ser derrotado plenamente. Então, você tem toda uma lógica para entender o texto, que dependendo de como você aborda, você vai ter mais abertura ou menos abertura, mais informação ou menos informação. Ok? Próximo. Já estamos acabando. Agora está acabando mesmo. Aqui, rapidamente, não vamos entrar em detalhes, tá? Mas aqui nós temos, por exemplo, as principais linhas de interpretação para o texto de Apocalipse. Tá? Essas são as mais usuais. A visão preterista, a idealista, a histórica e a futurista. Essas 4 visões na teologia permeiam aqueles que vão interpretar o Apocalipse. Como que você interpreta? Eu posso te garantir que você está dentro de uma dessas. Às vezes sem saber, mas você está dentro de uma dessas. Tá? Por que isso é importante? Para que nós entendamos que a nossa visão, muitas vezes, ela já é mediada por um conhecimento, por uma influência, por um direcionamento que é pessoal, que é contextualizado, que é cultural, que é teológico. Para muita gente que é membro de igreja, acha que o membro não faz teologia. Membro de igreja faz teologia. Teologia é o quê? Reflexão sobre o propósito, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Se você olha João 3,16 e interpreta, isso é teologia. Tá? Diferente de um teólogo profissional, mas é teologia. Tá? É reflexão. E aqui nós temos rapidamente alguns pequenos exemplos de como que essas visões abordam o texto do Apocalipse. As igrejas mais históricas, luterana, metodista, calvinistas, como de modo geral, a presbiteriana, tá? Tendem a ver essas 3 primeiras ali, a preterista, a idealista, a histórica. Por quê? Porque são visões que teologicamente influenciaram mais essas visões. Tá? Por exemplo, quando você pega ali o capítulo de 1 a 3, ele entende que ali é a igreja histórica, a igreja real, dos apóstolos, a igreja que estava em Esmirna, a igreja que estava em Éfeso, é uma igreja real. Já quem segue a linha futurista, até crê que as igrejas são verdadeiras, são históricas, aconteceram, viveram, mas também aponta para uma lógica chamada muitas vezes, né, das 7 eras da igreja, onde cada igreja representa um momento histórico da história do cristianismo. Tem algumas igrejas que têm até um candelabro de 7 velas, cada era é uma velhinha do candelabro, é bem legal. Oi? Hã? Amém, glória a Deus. Tá? Isso é muito comum, tá? Por que isso? É uma forma de interpretar, é uma forma de leitura, de compreensão dessas fases e desses propósitos. A gente chama isso de teologia da história. Ou seja, você inserir historicamente a reflexão teológica no propósito da revelação humana. Tá? Perfeitamente natural. Já os capítulos 4 a 19, por muitas vezes, as igrejas que seguem o padrão, né, preterista, idealista ou histórico, têm uma visão muito próxima da ideia do simbolismo. Ali é muito simbólico, é muito codificado. Ali tem uma mensagem que está por trás, não é algo literal, não. O anjo ali é um anjo de asinha, não. É um anjo, quer dizer, um mensageiro, um líder, um pastor, um presbítero, alguém que está à frente. Não quer dizer que é um anjo de asinha. Então, eles entendem que ali o simbolismo é importante, mas ainda contextualizado social, cultural e historicamente. Já quem segue a linha mais futurista, a perspectiva mais futurista, não é regra, mas por muitas vezes entende a coisa mais escatológica, mais apocalíptica ainda. Entende que esse período não se cumpriu parcialmente naquelas igrejas, mas só vai se cumprir plenamente na consumação dos tempos. Enquanto que as 3 primeiras entendem que, em alguma medida, historicamente, aquela mensagem já se cumpriu parcialmente ou inicialmente naquelas igrejas, desde a época da Ásia Menor. Tá? Assim como o capítulo 20 e 22, que é a conclusão.
Para as igrejas preteristas, rapidamente, não dá, deixa, na próxima encontro, se for o caso, se vocês quiserem, eu vou entrar em cada uma das perspectivas, preterista, idealista, para explicar cada uma delas, tá? Porque cada uma delas tem uma definição específica, tá? E é muito comum vocês se alinharem a uma delas sem saber que você segue ela, tá? Isso é muito comum. Não, eu entendo assim, para mim é assim. Ótimo, você faz parte dessa escola aqui. É idealista. Não, mas para mim é assim. Ótimo, você faz parte da lógica preterista. E ninguém vai para o céu, para o inferno, para escolher um ou outro. A diferença aqui é perspectiva teológica muito mais voltada para a perspectiva denominacional. Às vezes, algumas denominações fecham. Nós entendemos nessa perspectiva. Outras não fecham. Não, para nós está livre. Cada um que interprete se achar melhor. Algumas denominações têm uma perspectiva mais fechada. Não, vai ser assim. Nós lemos assim, interpretamos assim. Ok? Para ficar aqui tem que ser assim. Outros não, já deixam livre, para que a igreja interprete de forma mais aberta. Vai depender de cada um. Ok? Certinho? Próximo. Aqui são mais um tema polêmico, né? Esses dois slides aqui são um quadro que eu gosto muito, que são quadros que dão muito trabalho, muita informação. Então, estou trazendo só assim, a motivo de ilustração para vocês, identificação de informação. Se vocês desejarem, em outro momento, podemos aprofundar em cada uma delas. Essas são as 4 principais perspectivas teológicas para a interpretação do Apocalipse. São elas: pós-milenista, vai haver o milênio, tá? Mas nós ficaremos aqui, o Apocalipse faz parte do período pós-milênio, o milênio é anterior à era da igreja. A visão amilenista, o milênio não existe, ele é só uma simbologia, na prática ele não existe. A visão pré-milenista, que é a visão de que haverá o milênio e a igreja será arrebatada, tomada, organizada, estruturada antes do milênio. No milênio terá um momento, por exemplo, para muitos, né, um momento, por exemplo, de juízo, de tribulação, tá? E a visão apocalíptica, que parte de uma lógica que contextualiza o momento das igrejas, relacionando a visão preterista com a visão futurista. Essa escola apocalíptica ela é muito pouco trabalhada, ela é até nova, ela tem muito pouco tempo. Mas você tem, por exemplo, tribulacionista, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, tem um monte de escolinhas dentro disso aqui. Mas é importante apenas que vocês saibam que existem essas escolas, essas perspectivas, que vão ajudar você a orientar o seu olhar. E, às vezes, tem pessoas que iniciam a caminhada cristã, por exemplo, numa perspectiva meso-tribulacionista, que virá a tribulação no meio, 3 anos e meio, depois tem a tribulação, depois tem mais 3 anos e meio. Ele é meso-tribulacionista, está no meio dos 7 anos da tribulação. Outro já entende, não, é pré-tribulacionista. Virá a tribulação, depois a igreja a era da igreja para ser arrebatada para depois vir a tribulação. Outros entendem que não, a igreja ficará aqui para a tribulação, passará na tribulação. Outros não, a igreja será retirada, nós não vamos sofrer a tribulação. Quem vai sofrer é os ímpios e os que negaram a Deus, a igreja vai subir. São interpretações que vai depender do contexto, vai depender de toda a leitura que se tem para se identificar nessa ou naquela perspectiva. Ok? Eu já polemizei demais tipo de coisa na minha caminhada. Hoje eu não polemizo mais isso. Hoje eu só brigo quando é tema ligado à salvação. Se não mexe com salvação, eu não brigo. Pode pensar assim, você quer assim, fica pensando nisso. Então, beleza. Tem pessoas que começam a caminhada cristã como pós-tribulacionista, terminam como pré-tribulacionista. Outros começam como pré-tribulacionista e terminam como pós-tribulacionista. Isso é muito comum. Tá? E vai os dois para o céu. Olha que beleza. E o povo brigando. Não, porque está errado. Não, briga não. Vai preocupar com coisa importante. Amém? Próximo. E acabou. Acabou. Queridos, peço desculpa pela demora. Tá? Sei que é muita informação, mas esse primeiro momento de contextualização eu acho importante para que nós possamos ter algumas informações que vão ser retomadas no segundo momento.
vão ser retomadas justamente no nosso próximo encontro, quando entrarmos em algumas questões, os temas, tá? Segunda volta, segunda vinda, o juízo, o julgamento. Algumas dessas informações vão ser retomadas. Outras vão fazer parte da sua leitura, para você falar, é por isso que ele falou aquele negócio que eu disse. Aí você já vai entender um pouco mais e um pouco melhor. A ideia é que vocês tenham mais informações para ter uma leitura mais profunda, uma compreensão mais ampla do texto bíblico. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.